Olá pessoal, bom estar com vocês. Meu nome é Daniel e hoje eu vim trazer para vocês uma pequena explanação de mais um ensinamento de Jesus, né? E para que a gente possa, com esses ensinamentos de Jesus, né, traçar os mesmos, tentar caminhar os mesmos passos, né, pelo caminho que Jesus traçou para que nós pudéssemos percorrer e assim alcançar a nossa evolução, né, para nosso aprendizado. Então, para que a gente comece já sentindo essas energias que vêm do alto, que nós possamos iniciar com a prece que o próprio Mestre nos ensina. Então, eu convido a todos vocês a fechar os seus olhos e a serenar os seus pensamentos, acalmar o seu coração, para que nós possamos sentir a vibração dos nossos amigos, nossos benfeitores, que nos auxiliam, né, para que nós possamos receber essas intuições, esses ensinamentos da melhor forma possível para todos nós. E a melhor forma de nos conectarmos ao Criador é nos utilizando das palavras que o próprio Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai trazer aqui uma fala de Jesus, né? E as falas de Jesus parecem simples, mas elas têm toda, né, uma história por detrás, toda uma interpretação. E a gente vem tentando desvendar, né, tudo isso que Jesus traz para a gente, utilizando do nosso bom senso, do nosso entendimento. E hoje a gente traz essa frase de Jesus, esse ensinamento de Jesus, tentando explicá-la, né, a visão espírita, né, com a visão, nos utilizando das ferramentas que a doutrina espírita tem a nos oferecer, para nos facilitar o entendimento. E o que eu sempre digo para as pessoas é assim: não existe professor de espiritismo, né? Estou me utilizando aqui das palavras de Herculano Pires, que diz que não existe professor de espiritismo. Em espiritismo somos todos aprendizes, todos sem exceção alguma. Então eu também sou um aprendiz e quando eu me dedico aqui a trazer qualquer palavra, qualquer ensinamento, tentar esclarecer alguma frase dita por Jesus, eu sempre sou o primeiro a receber essa dádiva, né, de poder aprender um pouquinho com a doutrina espírita, com todos esses nomes grandiosos que têm passado pelas nossas vidas e facilitando o nosso entendimento para compreendermos um pouquinho os ensinamentos do Mestre Jesus. Na fala de hoje, nós vamos trazer o capítulo 27, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem tratar de pedir e obtereis. O Mestre Jesus vem nos ensinar que nós devemos pedir aos céus, né, ao Senhor, para que possamos receber as dádivas que buscamos. E para que a gente possa se inteirar no assunto, né, eu gostaria de ler aqui o capítulo do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. E diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo, que estão recebendo a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois penso que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe que tendes necessidade, antes de pedirdes a ele. Então aqui Jesus vem trazendo para a gente, né, nos trazer esse entendimento de que não é se mostrando, querendo mostrar para as pessoas
a sua necessidade, né? Ou a sua prece, que você é uma pessoa devotada, que você será atendido. E isso tem se tornado muito comum, né? Especialmente nos dias de hoje. A gente tem visto a internet, ela é uma janela da vida para nós todos hoje, que nós não precisamos nem sair das nossas casas para que a gente possa ver tudo que se passa pelo mundo, né? E a internet, embora ela tenha todo esse lado bom de nos mostrar o mundo todo por essa janela, ela também mostra muitas coisas que nós fazemos de errado. E analisando um pouquinho, né, quem gosta das mídias, né, das redes sociais, eu vejo, por exemplo, o Facebook está repleto de pessoas que costumam fazer as suas preces, né, naquele campozinho, né, do Facebook, que diz assim: o que está pensando agora? Aí a pessoa está passando por alguma necessidade qualquer, ela vai lá e coloca no campo do Facebook as suas necessidades. Dá a impressão que Deus tem um Facebook, né? Então, você já adicionou Deus no seu Facebook para que quando você colocar o seu story, quando você colocar ali a sua postagem, que ele possa ver e te atender? É isso que eu tenho visto muito, né, em relação à forma com que nós estamos nos utilizando da nossa prece, como nós estamos orando, se ela realmente tem qualidade, a prece que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Sobretudo nos dias de hoje, né, a gente tem passado por uma tribulação tão grande nas nossas vidas, agora com a chegada dessa pandemia, né, que tem ceifado inúmeras vidas, tem trazido inúmeras necessidades às pessoas. Então a gente parece que está sentindo essa necessidade de se conectar a Deus, de pedir a Ele a ajuda. Mas qual que é a qualidade dessas nossas preces? Como que a gente está pedindo para Deus? Eu acho que a gente tem pedido muito errado nos dias de hoje. Como eu disse, o Facebook não é lugar de pedir a Deus, não é lugar de você fazer a sua prece. Então a gente vai lá e coloca lá um textão enorme no Facebook: ah, Deus, meu Deus, me ajuda, eu estou precisando de necessidade, Deus, faça isso por mim. Mas está colocando para que as pessoas que estão ao seu redor vejam, sintam compaixão e façam isso, aquilo que você deseja, né, te ajudem naquilo que você precisa? Ou ali é a forma de você expressar o seu sentimento, aquilo que você tem necessidade de verdade e pedir a Deus? Que a gente deveria pensar um pouquinho, né, e entender o Evangelho. Jesus trouxe os ensinamentos, Ele sendo o nosso mestre, Ele sendo o nosso guia. É através dos ensinamentos dele que nós vamos alcançar os nossos objetivos, né? Então, quando eu vou orar, eu estou fazendo como os hipócritas que oram nas esquinas, de pé, para que todos vejam que eu estou orando. E a gente tem visto muito isso. As praças hoje em dia estão repletas de pessoas que pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço e ali fazem as suas orações, mas não são verdadeiras. Você consegue perceber que é uma simples repetição de frases, é uma simples repetição de versículos bíblicos e não tem vida, né? Por isso a qualidade, Jesus vem falar da qualidade da nossa prece. Quando você for orar, né, entra no teu quarto e em segredo pede a Deus, que em segredo tudo vê. E aqui Jesus não está falando do quarto, o quarto da sua casa. Jesus, quando ele fala assim, entra no teu quarto e olha em segredo, ele está falando assim: olha, recolha-se dentro de você. Olhe para dentro, para que você consiga deixar o mundo um pouco de lado, olhar apenas aqui dentro, né? Sentir Deus dentro do teu coração, para que você consiga falar com Ele diretamente. Sem intermediários nenhum. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, inclusive dentro de nós e nós dentro dele. Então eu não preciso ir a lugar nenhum para me conectar com Deus. Eu preciso entrar dentro de mim, tirar esse mundo exterior todo que está atrapalhando a conexão e me conectar com Deus aqui dentro. E não adianta eu fechar aqui dentro e fazer uma palestra para Deus dentro de mim, falando para Deus como se eu estivesse fazendo uma preleção e usar de palavras bonitas, de um linguajar bonito. Não é isso. O Deus que a gente
aprende dentro da doutrina espírita, especialmente, que é a doutrina que eu professo, então é daí que eu tiro o meu entendimento, né? Que esse Deus que a gente aprende na doutrina espírita não é um Deus sentado num trono e que programou um circuito e ele põe para rodar esse circuito e deixa rodar à vontade, não é isso. Ele é um Deus solícito, que quando você pede a ele atende você, ele atende o seu pedido. Então, eu devo me conectar a ele para fazer os meus pedidos, aquilo que eu tenho necessidade, mas não deve ser uma necessidade de egos. Né? Nós temos pedido muitas coisas a Deus, como eu disse, sobretudo nesses últimos tempos, e muitas vezes as coisas que nós pedimos a Deus nem precisaríamos ter. Né? Então eu vou lá e eu tenho visto, sobretudo, né, o Facebook que eu estou utilizando aqui agora como um exemplo, né? As pessoas falam assim, se Deus quiser um dia, eu estou rezando todo dia para Deus para que eu consiga ter o meu carro novo, minha moto nova, minha casa nova, né? E será que isso é o que você mais precisa nesse momento? Um carro novo, uma moto nova, uma casa nova? E aí a gente tem esse costume de achar que Deus não responde aquilo que a gente as nossas necessidades, né? Porque você pede uma coisa e parece que você não é atendido, parece que Deus não te ouviu. E aí eu fico me lembrando assim, Deus Pai. E aí quando eu falo de Deus Pai, eu obviamente faço a ligação com meu pai, né? A forma que meu pai me tratou, me cuidou de mim, a forma com que eu trato do meu filho, a forma que eu cuido do meu filho. E aí você para pensar assim, quando eu era garoto, eu queria mexer na faca. Aí meu pai falava assim, você não pode mexer na faca. Pai, eu quero uma faca. Não, você não pode pôr a mão na faca. Hoje, né, mas, né, passado o tempo, bem mais velho, eu falava pro meu pai, me passa a faca, ele me dá a faca, porque sabe que eu vou fazer o bom uso daquela faca, não para me machucar, nem machucar outra pessoa. Então Deus, quando a gente pede alguma coisa para ele, e ele entende que aquilo ali vai ser ruim para nós, ele diz, agora não. Ele nunca diz não. É agora não. Então, se você pede hoje para ele, Deus, eu queria tanto ser rico, eu queria tanto poder ter né, posses, e ele fala para você assim, agora não. Talvez não seja a hora. E aí espera com que você ganhe maturidade espiritual, que você saiba o que fazer das posses, para que ele possa vir a colocar em suas mãos essas posses que você tanto quis. Né? Eu queria tanto ter a beleza física, e aí Deus, vendo que você é ainda uma criança, que vai fazer um mau uso dessa beleza, né? Não deixa com que você tenha a beleza que você espera ter, que você deseja ter. Por quê? Porque você vai se comprometer com isso. E isso pode atrasar o seu caminhar. Então Deus sabe tudo o que nós precisamos. E Ele nunca diz não. Ele diz um agora não. Mas mais à frente, com certeza, aquilo que nós pedimos, que é bom para nós, Deus vai dizer o sim. Vai nos atender. A gente tem a nossa conexão com Deus tem ficado muito falha. E aí eu lembro, por exemplo, da história de Madre Teresa, que todo mundo conta essa história, né? Tá aí na internet. Se vocês derem uma pesquisadinha rápida no Google, vão achar, né? Que um repórter perguntou a Madre Teresa, falou assim, olha, né, você é uma pessoa tão espiritualizada, quando você, né, se conecta com Deus, quando você vai fazer sua prece, né, o que você diz para Deus? Como você pede para ele? Ele falou assim, eu não digo nada, eu só escuto. E aí esse né, repórter ficou encabulado, falou assim, você só escuta. E o que Deus fala para você? Ela disse, ele também não fala nada, ele só escuta. Madre Teresa estava falando dessa conexão onde você não precisa nem dizer. Deus sabe tudo o que você precisa. Você não precisa dizer para ele, olha, eu estou passando uma necessidade financeira, eu estou passando uma necessidade a minha saúde não está boa. Deus está vendo que a sua saúde não está boa. Deus está vendo que a sua situação financeira está complicada. Deus está vendo que a sua vida afetiva está difícil. Ele está vendo tudo isso. E ele só espera que você haja no bem para que essas suas dificuldades sejam
transpostas, esses obstáculos sejam transpostos. Ele sempre diz assim, se você pede tantas coisas, é que você haja no bem pelo menos um pouco. Para que essas coisas que você fizer no bem sejam como bens a seu favor. Não é? A gente tem visto, por exemplo, os nossos irmãos que estão, né, partindo para o mundo espiritual. E às vezes a gente pensa assim, eu não posso fazer mais nada, porque, né, desencarnou, não posso fazer mais nada. E é aí que a gente se engana, porque a gente pode fazer uma prece por essas pessoas que estão no mundo espiritual. Fazer uma prece pelos nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, muitas vezes carregando, né, uma grande culpa por terem tirado a própria vida, ou por não terem se utilizado do corpo físico da maneira correta para que pudessem viver mais tempo na Terra, e assim ganhando maior evolução moral. Então o que a gente poderia fazer uma coisa que parece tão pequena, né? Seria orar por essas pessoas, pelos desencarnados. Às vezes a gente não ora nem pelo nosso familiar que desencarna. Quantos de nós temos visto os familiares que desencarnaram e nós não oramos por eles, e as pessoas da nossa família não oram por essas pessoas? E parece que é uma coisa tão pequenininha, mas é tão grande essa prece que a gente pode fazer por eles. Não sei se vocês chegaram a ler uma obra espírita, chama 5 Dias no Umbral, onde as pessoas que resgatavam ali os suicidas estavam caminhando pelo umbral, e aí caía aquela chuva de estrelas às 7h30 da noite, né, às 19h30, e eles olhavam para o céu e falavam, olha a chuva, né, de luz caindo, né, e ele falava assim, essas luzes são as orações, né, a prece das 19h30 em favor daqueles que se suicidaram, né, que vem para iluminar as nossas noites escuras. Imagina que bênção você poder fazer por alguém que partiu com a cabeça totalmente, né, bagunçada por tudo aquilo que fez, de confusão, né, de engano, e você poder colocar luz no caminho dessas pessoas. E automaticamente você colocando luz no caminho dessas pessoas, você conquista o amor de outros espíritos amigos, o amor daqueles entes, daqueles que partiram, né? A minha mãe dizia assim, né? Quando em louvor ao santo se beija os pés, né? Então, quando você faz esse favor àquelas pessoas, né, de coração aberto, com sentimento verdadeiro, né? Não por interesse de receber algo à frente, mas de coração, de amor mesmo por aquelas pessoas, você recebe tudo de volta. Né? Você recebe esse amor que você investiu, vamos dizer assim, você recebe ele de volta. Então que a gente possa fazer, nem que seja um pouquinho pelo outro, né? E aí as pessoas que são mais os céticos, né, costumam dizer assim, acho que a prece não tem esse poder todo de chegar aonde eu quero que chegue, né? E a própria ciência já mostra pra gente que isso chega, que a prece que você faz a uma pessoa, ela chega verdadeiramente, fisicamente, aonde você deseja que ela chegue. Um cientista fez uma gaiola, né, que chama gaiola de Faraday, que é onde, quando essa gaiola está em um local, dentro dela não entra nenhuma onda magnética. Então colocaram uma gaiola de Faraday em um quarto de hospital, onde estavam alguns acamados, e aí foi pedido para que os parentes dessas pessoas orassem por elas, para que pudesse ser registrado, para ver se tinha alguma eficácia mesmo a prece. Então foram colocados eletrodos nessas pessoas que estavam acamadas, uma gaiola de Faraday em volta para que nada pudesse entrar, como, né, o pensamento, coisas do tipo. E aí pediram para que as pessoas, os familiares, orassem num determinado horário. E nesse determinado horário, os familiares oraram por aqueles doentes. E eles perceberam, né, as máquinas computaram ali toda a reação orgânica daqueles doentes que estavam acamados no hospital, mesmo protegido por uma gaiola de Faraday, onde não entraria nenhuma onda, né, eletromagnética ali dentro, né, não conseguiria transpor aquela gaiola, e as preces chegaram a essas pessoas, mesmo com todo, né, esse aparato para que não fosse possível, ele chegou. É a própria ciência mostrando para a gente o poder da prece, o poder da nossa prece em favor a outra pessoa.
E da mesma forma que ela chega para outra pessoa, ela também volta para nós. É o que eu vinha dizendo, se você faz algo, né, para uma pessoa, para alguém, esse bem que você faz sempre volta para você. O bem que você planta, você sempre vai colher. Mesmo que às vezes você pense que não, né, por causa das coisas que você tem que passar, das coisas que eu tenho que passar na minha vida, para o meu aprendizado, parece que às vezes você faz o bem, fala, poxa, eu faço bem, eu oro, eu faço prece, e parece que minha vida está difícil, está tão difícil. E essas dificuldades que a gente passa, elas são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Então, é o que eu digo assim, fazer o bem. Vamos fazer o bem através da prece, iluminando o caminho dos irmãos que partiram, dos nossos irmãos sofredores que estão em dificuldade. A oração, a prece para os nossos amigos que ainda estão encarnados e estão passando por alguma dificuldade. Vamos fazer as preces para eles. Vamos fazer as preces por nós, mas conectados com Deus. Vamos ouvir Deus, vamos só ouvi-lo e deixar com que Deus também nos ouça, como fez Madre Teresa. Eu não falo nada, eu só ouço. E ele também não fala nada, ele só ouve. Essa conexão sem fala, sem diálogo, de dois seres que se amam. Quando você amar a Deus verdadeiramente, vai entender que as respostas de Deus não vêm através de uma palavra. Deus não tem boca para falar conosco, né? A resposta de Deus, quando a gente pede, a gente tem que ficar atento aos pequenos detalhes da vida. As pequenas coisas. Você está pedindo a Deus uma ajuda e você de repente está andando no seu carro por uma via e está lá o outdoor, escrito uma frase, Jesus te ama. E de repente aquela é a frase que você precisava ouvir para que você colocasse sua vida no rumo. Você está pedindo a Deus o auxílio de alguma coisa e de repente vem um parente e faz algo por você e você nem se percebe que era Deus fazendo através do seu parente, do seu amigo, lhe dando aquilo que você buscava. Então são nas pequenas coisas da vida que a gente vai sentindo, ouvindo, percebendo as respostas de Deus. Deus não vai derrubar um raio dos céus para falar assim, você fala sim ou não, daí deu um raio sim, 2 raios não, então daí um raio do céu sim. Não é isso. São nas pequenas coisas da vida. A gente tem que aprender, para fazer as preces, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós. Porque olhando dentro de nós, nós vamos ter a consciência daquilo que nós realmente precisamos. Parar de pedir coisas e coisas para o nosso ego, para inflar o nosso ego. As coisas que nós devemos pedir em oração, segundo Emmanuel, Emmanuel fala assim, se tem uma coisa que você pode pedir sempre, e sempre será atendido, é sabedoria e discernimento. Sabedoria para poder ver as coisas que me faltam, e discernimento para saber escolher qual delas é a mais necessária no momento. Eu tenho mais necessidade no momento de qual delas. Então, Emmanuel nos ensina assim, peça sempre sabedoria, peça sempre discernimento para você poder passar por uma situação. Né? Eu vi uma vez uma frase na internet, um post, e um rapaz comentou assim, para que eu vou orar pelas outras pessoas, né? Esse negócio de prece aí não vai interferir em nada, porque existem as leis de Deus, e se eu faço uma prece, eu estou querendo derrogar uma lei de Deus? E é verdade que existem leis de Deus que não são derrogadas. Nenhuma delas são derrogadas. Não é? Mas a prece não é para mudar as leis de Deus. A prece é para fortalecer o espírito de quem ora ou por quem se ora. Então quando eu peço para Deus fortalecer o meu espírito, sobretudo nessa pandemia que estamos passando agora, Deus não vai tirar, não vai bloquear a minha casa de receber o vírus dentro da minha casa, mas se o vírus chegar, a prece é para que eu tenha forças para me manter de pé, lutando contra o vírus. Porque senão seria todo mundo, eu faria, né, uma receitinha de bolo, uma prece para cada pessoa, espalharia no mundo todo, acabava a pandemia. Todas as pessoas faziam a leitura daquela prece e Deus não mandaria, não permitiria que o vírus entrasse na casa de ninguém. O vírus vem, entra, faz aquilo que ele tem que fazer na onde ele passa, e as pessoas têm que estar fortalecidas, têm que estar de pé para enfrentar. Infelizmente, algumas pessoas partiram
por conta da pandemia, por conta do vírus, por causa de outras, né, dificuldades que nós temos passado nesses últimos dias. E a prece, ela fortalece não só o encarnado, mas também o desencarnado. Aquela pessoa que tem a fé em Deus, que consegue fazer preces, né, com todas as dificuldades que vem passando, ela é fortalecida mesmo após, se acontece o desencarne, mesmo no mundo espiritual, o seu espírito se sente forte, se sente capaz de continuar. Então, que nós possamos olhar para dentro de nós e fazer nossas preces para que nós possamos nos sentir fortes. Porque parece que nós não temos força para resistir às dificuldades que a gente está passando. Né? E tem um poema lindo de Alto de Souza que vem falar para a gente sobre esse olhar para dentro. Né? Ele fala assim, eu peguei até uma cópia dele aqui para que possa ler. Ele diz assim... Ele diz assim, o poema de Alto de Souza: Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, o mais alto de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Esse poema de Alto de Souza vem trazer para a gente essa lição de olhar para dentro da gente, porque estamos fazendo as preces só para fora. A prece está sendo para que outras pessoas nos ouçam e falem assim, nossa, olha, você está vendo como que o Daniel ora, né? Olha a prece dele, tem sentimento, tem amor, tem empolgação, tem, né? As pessoas vai falando todas ali os adjetivos para aquela prece, e quando na verdade está sendo só para fora. E Alto de Souza, lá, né, no primeiro livro de Chico, né, o Parnaso de Além Túmulo, veio nos trazer essa linda mensagem para nos mostrar que a prece é dentro, né? Volve ao teu templo interno e abandonado. Né? Olha para dentro de você, para que você possa sentir aquilo que você deseja de verdade, né? Não algo para o seu ego, mas algo para a sua evolução espiritual. E quando você pede algo a Deus para que possa evoluir, Deus não te nega, com certeza não te nega. Né? E aí... É por isso que diz que a gente tem que olhar para dentro e tem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Espírito diz assim, que essa prece, a pessoa que faz a prece verdadeiramente pensando na sua transformação, na sua elevação espiritual, a prece dentro dela funciona como uma lâmpada numa casa desarrumada. Quando você acende essa lâmpada nessa casa desarrumada, ela não arruma as coisas pela casa, mas em silêncio ela mostra tudo aquilo que deve ser feito. Então quando a gente acende essa luzinha da prece dentro de nós, nós começamos a entender tudo aquilo que tem que ser modificado dentro de nós para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual. E aí eu peguei um outro texto, né, de Maria Dolores agora, para dizer para as pessoas que acham que Deus sempre diz não. Ah, Deus não fala comigo, Deus não me responde, Deus não me atende. Aí eu peguei esse texto de Maria Dolores, que é um texto fantástico. Eu queria ler para vocês. Ele diz assim: Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas dasquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentações, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamo-te o sim, que se me florescesse na existência,
seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me deste a solidão por guia, que me inspiraste a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço a Deus quando me dizes não, com todo o teu amor. E sempre que me roga o que não deva, não me atenda, Senhor. Que Deus atenda aos nossos pedidos, às nossas necessidades verdadeiras, e que Ele não nos deixe, né, através do seu não, né, quando eu pedir algo para Ele que não será bom para mim, que não me atenda. E eu vou saber entender, quando Ele me dizer não, que aquilo não era bom para mim. Esse é o termo, esse tema, né, de hoje, né, o pedi e obtereis. Eu queria deixar esses dois poemas, né, de Alto de Souza e de Maria Dolores, para nossa reflexão, né? Olhar para dentro do seu tempo interno e abandonado, né? E quando Deus te disser não, que você consiga entender que Ele te disse não por um momento, né? Para que você não acumule mais débitos do que já tem, para que a sua evolução espiritual se dê passo a passo, mas com passos firmes, com passos constantes, para a nossa melhoria, para a nossa evolução espiritual, né? Eu queria convidar vocês agora, depois desse momento onde a gente falou sobre as preces, né, para nós e para as outras pessoas, convidar você para que nesse momento, mais uma vez, que você feche os seus olhos, para que todos nós agora fechamos nossos olhos e rogamos aos nossos amigos benfeitores, os nossos irmãos, os nossos guias, os nossos protetores e ao Mestre Jesus, que possam colher as nossas melhores energias nesse momento e levar aos nossos irmãos sofredores por toda a terra, aos nossos amigos que, né, por capricho ou por necessidade dos seus espíritos nesse momento, estão passando pela dificuldade, moradores de rua, sem família e sem amigos, que os nossos amigos espirituais possam levar o nosso abraço, essa nossa energia em forma de abraço, em forma de um beijo carinhoso, a todos esses irmãos. Que os nossos benfeitores possam colher as nossas energias e levar até os hospitais, onde se encontram hoje os nossos companheiros que estão passando por uma dificuldade do corpo, que eles possam melhorar de acordo com o seu merecimento, e que essas energias também envolvam aos seus familiares que sofrem com eles as suas dores. Que os nossos amigos benfeitores possam levar as nossas energias aos asilos, aos nossos velhinhos, mas também aos orfanatos das nossas crianças. Que os nossos amigos benfeitores possam colher as nossas melhores energias e levar até o mundo espiritual onde se encontram nesse momento todos aqueles que se enganaram e cometeram suicídio com esse erro, né? Esse engano, acreditando que, tirando a própria vida, acabariam com todo o seu sofrimento. Que os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais possam levar um abraço fraterno, um beijo quente a todos esses irmãos que se enganaram. Pedimos também a nossos amigos benfeitores e a Jesus, né, a permissão para que os amigos possam levar as energias a todos os nossos familiares e amigos, por onde quer que eles estejam agora, que eles possam ser envolvidos com as nossas melhores energias. E pedimos licença a Deus e a toda a espiritualidade para vibrar aqui neste momento pelos nossos lares. Que os nossos lares sejam cobertos das melhores energias, afastando todas os espíritos ignorantes e sofredores. Que nós possamos ter agora nosso lar mais agradável,
uma energia equilibrada, que traga o conforto a todos nós, os moradores desses lares. E para encerrar, encerramos com a prece, né, inicial, que foi a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Amém.